Olá, boa noite. Boa noite. A Ucrânia aceita um cessar-fogo total e por 30 dias. A Europa e os Estados Unidos afirmam que o fim da guerra só depende agora da Rússia. O presidente americano ameaça o Canadá e depois recua. Mas mantém tarifas de 25% para toda importação de aço e alumínio. A medida começa a valer amanhã, inclusive para o Brasil. As idas e vindas de Donald Trump causam mais incerteza e voltam a derrubar os mercados mundiais. As ações da empresa Tesla de Elon Musk já caíram 50% desde dezembro. Veja também, preso Rodrigo Duterte, ex-presidente das Filipinas, acusado de crimes contra a humanidade. Cai o primeiro-ministro Luiz Montenegro e Portugal terá novas eleições. O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU denuncia as execuções sumárias da minoria alauíta na Síria. A ANAC suspende os voos da Voepaz por violação de normas de segurança. O Supremo muda a regra do foro privilegiado para julgar políticos após o fim do mandato. E o projeto Criança Esperança celebra 40 anos de parceria com mais de 6 mil projetos sociais. O Jornal Nacional está começando. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Depois de mais de 9 horas de negociação, a Ucrânia aceitou a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo de 30 dias. A guerra contra a Rússia já dura 3 anos. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, se mostrou otimista quando se reuniu com diplomatas sauditas, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, e o assessor mais próximo do presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. Já passava das 9 da noite na Arábia Saudita, quando Rubio e o conselheiro de Segurança Nacional, Michael Waltz, anunciaram que a Ucrânia aceitou uma proposta de cessar-fogo de 30 dias. Rubio afirmou: não há solução militar para a guerra. É mais fácil negociar os termos de um acordo permanente para acabar com o conflito quando os dois lados não estão atirando um contra o outro. A proposta prevê um cessar-fogo total por 30 dias, a libertação de prisioneiros de guerra e o retorno de milhares de crianças ucranianas sequestradas pela Rússia. Em um vídeo, Zelensky agradeceu a Donald Trump. Marco Rubio declarou que os Estados Unidos voltaram a fornecer relatórios de inteligência e ajuda militar aos ucranianos. O governo Trump tinha suspendido o envio de armas e informações, o que deixou os ucranianos mais vulneráveis no campo de batalha. A bola agora está do lado russo. Os negociadores americanos informaram que vão levar a proposta de cessar-fogo a Moscou. Acabar com a guerra na Ucrânia era uma promessa de campanha do presidente Donald Trump. A Ucrânia aceitou a proposta de cessar-fogo. Agora temos que conversar com a Rússia e esperar que o presidente Putin também concorde com isso, disse o presidente Donald Trump. Se não conseguirmos, a guerra continua e muita gente vai morrer. Em 3 anos de guerra, os russos assumiram o controle de Zaporíjia e Kherson, Luhansk e Donetsk, e já tinham tomado à força a Crimeia em 2014. Somadas, essas áreas correspondem a 20% do território ucraniano. Vladimir Putin já reafirmou que não aceita devolvê-las. Moscou também quer garantias de que a Ucrânia não entrará para a OTAN, a aliança militar do Ocidente. Ontem, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que a Ucrânia terá que abrir mão de território se quiser um acordo de paz. Mas o documento de hoje não cita que a Ucrânia teria proteção militar no futuro para se defender de uma nova eventual investida russa. A Rússia não se pronunciou sobre a proposta de cessar-fogo, mas disse que não descarta um encontro entre diplomatas russos e americanos nos próximos dias. O professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brustolin, avalia que as negociações para o fim da guerra não serão fáceis. É possível que a Ucrânia perca uma porção do seu território, mas que continue existindo como país. Isso sempre foi a intenção do Zelensky e sempre foi a intenção do Putin transformar a Ucrânia num estado fantoche, como é a Belarus, por exemplo.
Então, se a Ucrânia continuar existindo como país, mesmo perdendo território, ela consegue sair de pé dessa guerra. Ainda pela manhã, a Ucrânia mandou um recado de que ainda tem fôlego para manter os combates. Atacou quase 100 alvos em Moscou, entre eles uma refinaria de combustível. 3 pessoas morreram. Na Europa, presidentes e primeiros ministros foram unânimes ao afirmar que o fim da guerra só depende agora de uma pessoa, Vladimir Putin. Numa clara demonstração de união, líderes europeus reagiram à proposta de trégua, repetindo a mesma frase. A bola está com a Rússia, declarou o presidente da França, Emmanuel Macron. Macron disse que a França segue comprometida com uma paz robusta que inclua garantias de segurança para a Ucrânia. A bola está com a Rússia, escreveu o primeiro-ministro do Reino Unido. Keir Starmer parabenizou os presidentes Volodymyr Zelensky e Donald Trump e anunciou que vai organizar um novo encontro de líderes europeus no sábado para discutir os próximos passos. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, afirmou que Ucrânia e Estados Unidos deram um passo importante para a paz. O presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, divulgaram um comunicado em que afirmam que a União Europeia está pronta para participar das negociações para encerrar a guerra e que a proposta de cessar-fogo é um passo positivo na direção de uma paz justa e duradoura. E os dois completaram: a bola está com a Rússia. Mais cedo, antes do anúncio de que a Ucrânia havia aceitado um cessar-fogo, Ursula von der Leyen havia declarado que não se pode confiar em Vladimir Putin. Ela voltou a defender o plano de 800 bilhões de euros para rearmar a Europa, aprovado na semana passada. Os europeus temem que a Rússia invada mais países depois da Ucrânia. Em Paris, chefes militares de mais de 30 países discutiram a criação de uma força internacional para desestimular futuras agressões russas. Num único dia, Donald Trump dobrou as tarifas, ameaçou e depois recuou na guerra comercial com o Canadá. O ritmo frenético da política econômica americana está provocando instabilidade em mercados do mundo todo. A incerteza pode custar caro para a economia. Hoje, Donald Trump completou 50 dias na presidência. Nesse período, anunciou a imposição de 9 tarifas diferentes sobre importações. Mas no meio do caminho, mudou de ideia. Adiou e revogou a implementação de algumas taxas para o México e o Canadá. A guerra comercial com os vizinhos teve um novo capítulo esta semana. Ontem, o governador da província canadense de Ontário anunciou taxas para o fornecimento de energia elétrica que é exportada para alguns estados americanos. Em resposta, Trump decidiu hoje de manhã dobrar para 50% as tarifas sobre o aço e o alumínio do Canadá, que começam a valer amanhã. Depois disso, o governador de Ontário, Doug Ford, suspendeu a sobretaxa. No meio da tarde, o governo americano voltou atrás na decisão de dobrar as cobranças sobre metais canadenses. Com isso, as tarifas para o Canadá serão iguais às para o restante do mundo, 25%. Essa falta de previsibilidade sobre a guerra das tarifas aumenta a desconfiança dos investidores. O economista Marcus Noland explica. Investimento é uma aposta no futuro. Então, se as regras do futuro são incertas ou pouco claras, as empresas não vão investir. E esse declínio no investimento desacelera a economia. Tanto as empresas quanto os consumidores estão desacelerando os investimentos devido a toda essa incerteza sobre a política econômica. Numa entrevista que foi ao ar no domingo, Trump foi questionado sobre o impacto das tarifas e se espera uma recessão este ano. O presidente americano não respondeu sim ou não. Trump afirmou: "Eu odeio prever coisas assim. Há um período de transição porque o que estamos fazendo é muito grande. Estamos trazendo riqueza de volta para a América. Isso é algo grande e leva um tempinho." A falta de um não enfático para afastar os rumores de recessão
assustou os investidores. E o efeito aqui em Wall Street, coração financeiro dos Estados Unidos, foi desastroso. No dia seguinte à entrevista, a Bolsa de Valores de Nova York teve o pior resultado do ano. Hoje, o dia começou turbulento aqui na Bolsa com a decisão de Trump de dobrar as tarifas sobre metais canadenses. O mercado até reagiu bem a outras notícias, como a decisão da Ucrânia de aceitar um cessar-fogo. Mas isso não foi o suficiente para afastar as incertezas sobre as tarifas. Por isso, os principais índices, como o Dow Jones, fecharam em queda. O presidente americano tentou acalmar os investidores. Durante a tarde, Trump foi questionado novamente sobre a possibilidade de recessão. Dessa vez, respondeu: "Eu não vejo isso acontecendo de forma alguma. O país vai ter um boom." Também hoje, o presidente se encontrou com um grupo de 100 líderes das maiores empresas americanas. Muitas perderam valor de mercado nos últimos dias e procuraram o presidente em busca de mais clareza sobre a política econômica que a Casa Branca pretende implementar. Entre os convidados da Casa Branca estava o bilionário Elon Musk, que comanda o Departamento de Eficiência Governamental criado por Trump para enxugar os gastos públicos. Trump entrou num carro da Tesla, a montadora de veículos elétricos de Musk. Um gesto simbólico, numa hora em que a empresa enfrenta um momento delicado. Ontem, a Tesla teve perdas de 130 bilhões de dólares na bolsa. As ações da empresa desvalorizaram mais de 50% desde dezembro. Os investidores acreditam que o trabalho de Musk na Casa Branca esteja distraindo o bilionário e prejudicando a administração dos negócios. Em entrevista, o empresário admitiu que está gerindo as suas empresas com grande dificuldade. Além disso, o apoio de Musk a partidos de extrema-direita na Europa é apontado como uma das causas para o boicote de clientes aos produtos da Tesla. A venda de carros da empresa caiu 45% em janeiro em relação ao ano anterior e algumas lojas da marca foram vandalizadas por manifestantes. A tarifa de 25% dos americanos também vai atingir as exportações brasileiras de aço e alumínio, e já a partir de amanhã. Quando um governo resolve cobrar mais pela entrada de produtos de fora, todos os envolvidos na negociação sentem o impacto. E se quem toma essa decisão é o presidente da maior economia do mundo, o reflexo pode ser global. O aumento nas tarifas de importação era uma promessa de campanha voltada para o eleitor mais fiel de Donald Trump, como explica o professor de Relações Internacionais Vinícius Vieira. Trump ele quer sinalizar para a base principal dele, que são trabalhadores, geralmente brancos, de classe média, que perderam seus postos de trabalho com a globalização. Ao impor tarifas, ele imagina que esses trabalhos, esses postos de trabalho vão voltar para os Estados Unidos. Pelo menos é o que ele deseja que esse eleitor pense no longo prazo. O professor de Economia, Renan Pierre, diz que a medida pode não funcionar. É uma má estratégia, né? Por quê? Porque você já tem que ter todo um parque industrial montado, com mão de obra qualificada, com capital, com infraestrutura, tudo isso já pronto para substituir a importação que você está deixando de comprar lá de fora. O que mais provavelmente deve acontecer no curto prazo é os americanos continuarem importando os produtos, só que mais caros. O custo de trabalho nos Estados Unidos é muito maior do que, por exemplo, no México, onde são feitas ali partes de automóveis que são consumidos nos Estados Unidos. Isso quer dizer que Trump, no mínimo, vai colher no curto prazo preços mais altos para um eleitor que votou nele em função da inflação. Os economistas dizem que essa política pode trazer prejuízo para consumidores e empresas no mundo inteiro. Com tarifas mais altas, vai ficar mais caro para o Canadá vender petróleo ou para o México vender carros para os americanos, por exemplo. E uma das consequências disso pode ser a queda nas vendas de produtos para lá, para os Estados Unidos, retraindo a economia dos países exportadores, com a possibilidade de aumento no custo de vida e pressão sobre a inflação. E as tarifas maiores também podem ser ruins para os americanos, já que o país não produz tudo o que consome e compra muita coisa de fora. Se a importação ficar mais cara e o valor for repassado para o varejo, os preços também sobem para o consumidor nos Estados Unidos.
Nesse momento que os países lutam para conseguir segurar a inflação e conseguir reduzir as taxas de juros, esse tipo de instabilidade e essas tarifas que encarecem o consumo, de certa forma, elas vão na direção contrária. A entrada em vigor a partir de amanhã das tarifas de 25% para todas as importações americanas de aço e alumínio atinge diretamente o Brasil. No ano passado, os Estados Unidos foram o maior comprador do aço brasileiro e o segundo país que mais comprou alumínio daqui. Trump também já ameaçou taxar o etanol vendido pelo Brasil. O governo brasileiro tenta um acordo. Na semana passada, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, teve uma reunião virtual com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Os dois combinaram de ter novos encontros nos próximos dias para negociar. O presidente Lula falou hoje sobre as tarifas americanas. Fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. O Brasil não quer ser maior do que ninguém, mas o Brasil não aceita ser menor. Queremos ser iguais, porque sendo iguais, a gente aprende a se respeitar mutuamente. O conselheiro da Casa Branca para o Comércio, Peter Navarro, disse hoje que o Brasil e a Índia tarifam importações dos Estados Unidos em 100% e que isso é trapaça, é se aproveitar dos Estados Unidos. O governo brasileiro desmente a informação. Diz que, em média, o Brasil taxa em 2,7% as importações dos Estados Unidos. É bem menos do que as tarifas para produtos do resto do mundo, que, em média, são taxados em 12,4% pelo Brasil. Especialistas defendem o caminho da negociação. A gente tem os Estados Unidos como um grande parceiro comercial, que deve continuar sendo um parceiro comercial importante, e é preciso buscar alternativas. Primeiro, levando para a mesa de negociação pontos técnicos e, em segundo lugar, novos mercados para produtos brasileiros. É importante construir novas pontes e o Brasil tem que ser mais ativo nesse processo. O mercado financeiro brasileiro sentiu os efeitos da guerra comercial e do temor de uma recessão nos Estados Unidos. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira caiu 0,81%. A informação de que a Ucrânia concordou com o cessar-fogo amenizou as perdas. A cotação do dólar comercial caiu para R$ 5,81. A produção industrial brasileira ficou estável em janeiro na comparação com dezembro, segundo o IBGE, e interrompeu 3 meses seguidos de queda. Apesar da variação nula em janeiro, 18 das 25 atividades pesquisadas registraram avanço na produção. A Agência Nacional de Aviação Civil suspendeu temporariamente os voos da Voepaz por violação de normas de segurança. Mais de 100 passageiros da Voepaz que estavam em Fernando de Noronha não conseguiram sair da ilha. A gente ia viajar hoje e logo em seguida a gente tinha outro voo para Teresina, no Piauí, e a gente ficou ilhado. A suspensão das operações surpreendeu também quem iria embarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Meu Deus, tem que trabalhar amanhã, nenhuma surpresa mesmo, não me ligarem, não mandar uma mensagem. A decisão começou a valer de madrugada, quando a ANAC divulgou esta nota. O texto diz que a punição se deve à incapacidade da Voepaz em solucionar irregularidades identificadas durante a supervisão realizada pela agência e também por violação de normas de segurança. Em agosto do ano passado, um ATR-72 da Voepaz caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. 72 pessoas morreram. Nos dias seguintes ao acidente, funcionários da empresa denunciaram problemas técnicos que, segundo eles, comprometiam a segurança de voo. Fiscais da ANAC passaram a acompanhar o trabalho nas bases de operação e de manutenção da empresa. Em outubro do ano passado, a ANAC estabeleceu condições para que a Voepaz continuasse operando. A redução da malha aérea, aumento do tempo em solo para manutenção, troca dos administradores da empresa e o cumprimento de um plano para corrigir as irregularidades. No mês passado, os fiscais concluíram que a Voepaz estava descumprindo as exigências e voltando a cometer irregularidades que a ANAC já considerava solucionadas. Diante disso, a agência avaliou que a empresa não tinha mais condições de continuar operando. A Voepaz está proibida de voar até que comprove para a ANAC que é capaz de cumprir as normas.
Não necessariamente houve uma questão que estava causando impacto ou risco ao tripulante ou ao passageiro. Mas a agência entende que uma empresa, uma linha aérea, né, por regulamento, ela deve ter seus sistemas de gestão de segurança em plena operação. Daí a conclusão pela suspensão, pois identificamos que algumas deficiências não foram sanadas como deveriam ser pela própria empresa. Atualmente, as 6 aeronaves da companhia voavam para 15 aeroportos do país. A Voipaz também tinha 2 contratos de fretamento. 1.908 passageiros foram afetados com a suspensão dos 34 voos previstos para hoje, segundo a empresa. A ANAC diz que os passageiros prejudicados deverão procurar a própria Voipaz ou a agência de viagem que vendeu o bilhete para pedir reembolso ou a reacomodação em outra companhia. A medida da ANAC ela não vem com um prazo para sua revogação. No entanto, como uma medida cautelar, as ações resolutivas foram indicadas para a empresa e assim que ela demonstrar que atende aos requisitos novamente, a suspensão poderá ser retirada. A Voipaz disse que vai demonstrar sua capacidade de garantir a segurança exigida pela ANAC e reiterou que a frota em operação segue os padrões rigorosos da aviação. A empresa informou que os passageiros impactados serão atendidos nas regras da ANAC para atrasos e cancelamentos. A seguir, a queda do primeiro-ministro de Portugal. A prisão do ex-presidente das Filipinas, acusado de crimes contra a humanidade. E a denúncia da ONU sobre as execuções sumárias contra a minoria alauíta na Síria. Quatro times ficaram pelo caminho. A outra metade ficou a um passo da decisão. É semifinal da Supercopa Feminina. São Paulo e Flamengo. Amanhã, 4 da tarde. Para combater a inflação, criamos o real, moeda forte na mão do povo. Para remédios mais baratos, fizemos os genéricos, que está em todas as farmácias. Para mais dignidade para o povo, transferência de renda, dinheiro direto para as famílias mais pobres. O PSDB tem coragem para enfrentar os problemas e competência para resolver. Tudo isso sem perder tempo com a briga política que está afundando o país. Estamos firmes e fortes. Venha conosco para mudar o Brasil de verdade. De segunda a sexta de manhã, o encontro é com Patrícia Poeta. Vamos manter a praia limpa, jogando lixo no saquinho. Sabe quem voltou? Tá aí sabendo quem tá de volta? Não. Não sabe quem tá voltando? É o Praia Limpa. Todo mundo sabe. Pois ele tá de volta. Mas o resto do ano a gente também tem que fazer parte da gente. Quando terminar aí, recolhe e joga no lixo. Quando for embora, vai pegar esse lixinho e vai botar onde? Botar lá no container verde. E antes de ir embora, recolhe tudo e joga no lugar certo. Praia Limpa tá de volta, cuidando da praia como sempre e com todo mundo mais junto do que nunca. Agora faz tua parte e vice-versa. Apoio Prefeitura do Recife. Coisa linda é Praia Limpa, com lixo no saquinho. Realização Globo. Hoje, depois de Mania de Você, é noite de eliminação. Quem sai da casa do BBB e volta pra casa da vida real? Aline, Tamires ou Vinícius? Eu quero muito ficar, Brasil, me ajuda, por favor. Me deixem ficar, por favor, que eu quero muito continuar vivendo esse sonho. Eu peço muito pra vocês que eu fique, meu Nordeste, minha Bahia. O ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, foi preso hoje por ordem do Tribunal Penal Internacional. Qual crime eu cometi? Perguntou o ex-presidente filipino ao receber voz de prisão. Rodrigo Duterte é acusado de promover milhares de assassinatos durante sua guerra às drogas. Ele foi detido no aeroporto internacional de Manila, capital das Filipinas, depois de chegar de Hong Kong. Hoje mesmo já seguiu para a Holanda. É lá que fica, na cidade de Haia, o Tribunal Penal Internacional, que na semana passada expediu um mandado de prisão contra Duterte por crimes contra a humanidade. Os promotores acusam um político de extrema-direita de comandar um esquadrão da morte quando era prefeito de Davao, cidade no sul das Filipinas.
E quando foi presidente de 2016 a 2022, de ordenar execuções extrajudiciais, até com incentivos financeiros para policiais que matassem os suspeitos. Duterte sempre adotou discurso e prática agressivos. Posava com arma, fazia ameaças de morte publicamente. Pelas contas do governo dele, a polícia matou mais de 6 mil suspeitos, em geral traficantes e usuários. Segundo o ex-presidente, sempre em legítima defesa. Grupos de direitos humanos afirmam que o número de vítimas pode chegar a 30 mil e que a maioria dos mortos era de jovens e moradores de áreas pobres. Em 2019, Rodrigo Duterte retirou as Filipinas do Tribunal Penal Internacional para tentar evitar as investigações. Não conseguiu. Os promotores argumentaram que as acusações são do período em que o país ainda era signatário do tribunal. Nas ruas das Filipinas hoje, houve manifestações a favor e contra a prisão de Duterte. O atual presidente, Ferdinand Marcos Jr., disse que precisava cumprir os compromissos com a Interpol. Ativistas de direitos humanos e parentes de vítimas falaram que essa terça-feira marcou um passo fundamental para responsabilizar Duterte pelos assassinatos de milhares de pessoas. O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU denunciou hoje as execuções sumárias contra a minoria alauíta na Síria. As imagens de violência contra a minoria alauíta continuam a inundar um canal da internet e mostram os corpos de civis assassinados por grupos das forças de segurança do novo governo sírio, composto por radicais da vertente sunita. Não foi possível confirmar de forma independente a autenticidade desses vídeos. Famílias inteiras estão fugindo da região noroeste da Síria. Muitas cruzaram o rio em direção ao Líbano. As mulheres carregam crianças e as poucas malas que conseguiram levar. Esta moradora de Tartus disse que a família estava sem sair de casa há 3 dias, sem dormir, por causa dos tiros do lado de fora. Não tinham como buscar comida. Este morador de Kirbet Al-Aman disse que a vila foi invadida por homens que mandaram as mulheres saírem e diziam: esta terra é nossa, vocês são alauítas, vamos massacrar vocês. Ele se pergunta: de que somos culpados? Só queremos proteção internacional. O porta-voz do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU afirmou que muitos dos casos documentados foram de execuções sumárias e indicam que foram por motivo sectário, de origem religiosa. O porta-voz afirmou ainda que um número preocupante inclui famílias inteiras, incluindo mulheres, crianças e indivíduos fora de combate. Todas mortes em cidades predominantemente de alauítas. Tamim Al-Qitan afirmou que a ONU está preocupada com o aumento significativo do discurso de ódio, que está aumentando a tensão e prejudicando a coesão na sociedade síria. A onda de violência começou na última quinta-feira, quando forças de segurança sírias e forças ligadas ao antigo regime do ditador Bashar al-Assad entraram em confronto. Os alauítas afirmam que estão sendo alvo de limpeza étnica, promovida pelos radicais, de vertente sunita, que tomaram o poder em dezembro passado. Segundo o Observatório dos Direitos Humanos da Síria, o número de mortos subiu para 1.225, a maioria maciça de civis alauítas. Países da região, como Turquia, Jordânia e Irã, condenaram os ataques. Os Estados Unidos pediram que o governo sírio puna o que chamaram de terroristas islâmicos radicais. A União Europeia também já condenou a onda de violência. O bloco disse que os civis precisam ser protegidos em qualquer circunstância sob as leis humanitárias internacionais. No início de janeiro, representantes da Alemanha e da França foram à Síria para se encontrar com o presidente Ahmed al-Sharaa, que assumiu após a queda de Bashar al-Assad. Na ocasião, em nome do bloco europeu, eles pediram que o novo regime evitasse atos de vingança contra grupos da população. O governo de Portugal perdeu hoje um voto de confiança no parlamento e o país vai ter novas eleições.
O primeiro-ministro Luiz Montenegro, do Partido Social Democrata, estava no poder há menos de um ano. A oposição acusa Montenegro de conflito de interesses por causa de uma empresa de consultoria da família dele. Amanhã, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa deve convocar uma nova eleição para maio. Será a terceira em 3 anos. O estado de saúde do Papa Francisco continua estável. Hoje, o Vaticano não divulgou um boletim médico. Durante o dia, o Papa recebeu a oxigenação de alto fluxo por meio de cânulas nasais e acompanhou as orações dos cardeais por vídeo. A cada 12 anos, 400 milhões de devotos do hinduísmo se reúnem na Índia para o maior festival religioso do mundo. São 45 dias de celebrações e a equipe do Profissão Repórter passou por lá. Quando os moradores do país mais populoso do mundo se deslocam para um único lugar, testemunhamos cenas assim. Pelo caminho até o festival Kumbh Mela, vamos conhecendo o dia a dia na Índia. Acidentes do trânsito caótico, encantadores de serpente à espera de turistas e casamento com muitas luzes e música. 24 horas depois de sair de Nova Delhi, finalmente chegamos à Prayagraj. Bom, aqui é o destino dessa multidão. Milhões de pessoas do país inteiro caminham para chegar aqui no Kumbh Mela. Essa é a entrada principal do festival. Com tudo tomado, as casas também, a multidão está usando praças como essa, transformadas em dormitório. Durante 45 dias, o festival atrai 400 milhões de pessoas. Os devotos vêm para mergulhar nas águas do rio Ganges, considerado sagrado no hinduísmo. Nos primeiros dias do festival deste ano, 30 pessoas morreram pisoteadas da multidão que seguia em direção ao rio. No Profissão Repórter de hoje, você pode assistir a jornada completa dos hindus durante o festival Kumbh Mela. Profissão Repórter é logo mais, depois do BBB. A seguir, a decisão do STF sobre o julgamento de políticos investigados por crimes. Dia 19 de março é o dia do nosso amado e idolatrado cuscuz. E como bons pernambucanos que somos, a gente não ia deixar essa data passar despercebida, né? Cuscuz é bom demais, não pode. Tem cuscuz com charque, cuscuz com ovo, cuscuz com marisco. Tururu frito com cuscuz. Cuscuz pra mim é o ouro do Nordeste. Sábado, 8h30 da manhã, vem que a gente vai te mostrar que a vida é sempre muito melhor com cuscuz. Produto destinado a adultos. Beatriz foi acusada de roubo injustamente, mas tem uma suspeita de quem pode ser o culpado. Cássio? O Cássio? O que tem o Cássio? O Cássio, sim, foi a pessoa que mais teve chance de roubar esse colar. E será que Basílio e Beto vão deixar as diferenças de lado para ajudar a matar essa charada? Pra ajudar a Beatriz, eu topo qualquer coisa. Até fazer uma aliança com você. Amanhã, Garota do Momento. Olha, ainda melhor do que ver esse paredão é ver o pós-paredão. A Claro TV Mais já vem com Globoplay e muito mais. Aí você fica ligado em tudo que rola no BBB o dia inteiro e a noite inteira. Assine já. Sexta. A visão panorâmica impressiona. A Suíça é uma caixinha de surpresas. A cada estação uma beleza diferente. Esse relógio florido marca não apenas as horas, mas também as épocas do ano. No verão, lagos se transformam em praias. Vou até experimentar. É hora de começar a se preparar para o inverno. Muita neve.
Sexta, depois do BBB. E você vai com a gente. No Globo Repórter. O Supremo Tribunal Federal mudou a extensão do foro privilegiado. A partir de agora, o julgamento de crimes relacionados ao cargo continua na Corte, mesmo depois do fim do mandato. A votação no plenário virtual ficou em 7-4. Votaram para ampliar o foro os ministros Gilmar Mendes, relator do caso, Dias Toffoli, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Nunes Marques. Já os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, André Mendonça e Edson Fachin foram contra alterar a regra. Atualmente, se autoridades com foro no STF, presidente, ministros, senadores e deputados cometem um crime que tem relação com o mandato ou o exercício da função, em geral, o caso permanece no Supremo só enquanto durar o mandato. O ministro André Mendonça defendeu manter essa regra atual. Argumentou que mudanças seguidas no foro privilegiado trazem insegurança jurídica e violam o princípio da igualdade. No voto por escrito, ele disse que o alargamento do foro macula o princípio do juiz natural, eis que traz para julgamento originário pessoas não mais portadoras de cargo ou função, violando-se o princípio da igualdade. A maioria dos ministros, porém, seguiu o entendimento do relator Gilmar Mendes. Eles decidiram que a investigação de casos relacionados ao mandato deve permanecer no Supremo, mesmo depois de a autoridade deixar o cargo. A nova regra mantém o foro, inclusive, para inquéritos ou ações penais iniciados após o mandato, sobre crimes relacionados ao exercício da função. E vai valer também nos casos de renúncia ou cassação. No caso dos crimes sem relação com o mandato ou a função, nada muda. Os processos seguem com a primeira instância da Justiça. Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o foro é uma prerrogativa do cargo e não um privilégio pessoal. O entendimento atual reduz indevidamente o alcance da prerrogativa de foro, mas não é só. Ele também é contraproducente por causar flutuações de competência no decorrer das causas criminais e por trazer instabilidade para o sistema de justiça. Pesou na decisão do Supremo o entendimento de que o envio dos casos do tribunal para a primeira instância permite aos investigados com foro privilegiado usar de recursos legais para arrastar os processos por anos, o que, em muitos casos, leva à prescrição dos crimes, não permitindo a punição dos réus. A polícia do Rio demoliu hoje a casa de um traficante construída irregularmente numa área de preservação ambiental. A casa tinha piscina, área gourmet e lago artificial. Segundo as investigações, a mansão de Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, servia para armazenar armas e drogas. O traficante está foragido. A Justiça do Ceará condenou Iverson de Souza Araújo, o DJ Ives, a 8 meses e 8 dias de prisão por agredir a ex-mulher Pamela Holanda. O Ministério Público recorreu, pedindo o aumento da pena. Em 2021, o DJ Ives ficou preso por 3 meses e foi solto. A defesa ainda não se pronunciou. O governo do Acre decretou situação de emergência por causa do aumento do nível dos rios. Na capital, o rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento, que é de 14 metros, e hoje começou a baixar. 21 famílias tiveram que sair de casa. Vamos saber agora como fica o tempo amanhã em todo o país. Conosco, Eliana Marques, aqui está ela. Boa noite, Eliana. Boa noite, Geraldo, Renata, e boa noite para você. No Acre ainda tem previsão de chuva, mas em Santa Catarina são esperadas tempestades de 100 a 150 milímetros e pontualmente 200 milímetros. Volumes previstos na área laranja, no leste do estado. Em Florianópolis, as pancadas ganham força à tarde e à noite chove bem mais. O motivo é uma alta pressão em alto mar, os ventos dela empurram a umidade e o relevo impede as nuvens de se espalharem pelo interior. Por isso, o céu fica carregado e com chuva persistente, o que aumenta o risco de deslizamento.
Temporais também do leste do Paraná ao de São Paulo, da região serrana do Rio de Janeiro ao sul de Minas Gerais, além do oeste do Paraná e de Mato Grosso do Sul e de parte da região norte ao litoral do Maranhão. Em São Luís e Belém, 40 milímetros de chuva. Em Macapá, Manaus, São Paulo e Curitiba, 30 milímetros. E amanhã, todas as regiões do país podem ter chuva em algum momento, incluindo o Rio de Janeiro, com 35 graus. 35 também em Goiânia. Em Salvador e Teresina, 32. Em Boa Vista, 31. Em São Paulo, 30 graus. E em Porto Alegre, 28. Heraldo e Renata. Obrigada, Eliana. A atriz Fernanda Montenegro lotou hoje a Academia Brasileira de Letras para um recital. 700 pessoas foram à ABL assistir ao recital gratuito. Fernanda Montenegro interpretou contos e crônicas dos imortais Ailton Krenak e Ana Maria Machado. Esses meninos que vejo em minha memória não estão correndo atrás de uma ideia prospectiva de tempo. O recital foi batizado de Uma Academia Toda Prosa. Durante pouco mais de 1 hora, a grande dama da dramaturgia brasileira emocionou a plateia e também a fez rir. 2 poetas juntos já formam um complô. 3. Academia. A seguir, a Comebol Libertadores. E os 40 anos do Criança Esperança. Mania de você. Últimas semanas. Molina se livrou de Iberê para sempre. Desde ontem sumiu. Desistiu da parceria que tinha com Mércia. Você não confia em mim? Eu também não confio mais em você. E agora conseguiu fechar um acordo com Luma. Só presta atenção. Não tenta me passar para trás. Hoje, Mania de você. O Republicanos é o partido que mais investe na participação feminina. Assumi a presidência da Fundação Republicana Brasileira, nosso braço educacional. Oferecemos cursos gratuitos, preparação de candidatos e consultorias para prefeitos. Além disso, somos o primeiro partido a ter uma faculdade autorizada pelo MEC. Acesse nosso site e conheça. Filie-se ao Republicanos. Domingo, quem desperta você é a emoção. Vamos desafiar a gravidade. Emoção que faz a gente vibrar. O Brasil é medalha de bronze no judô! Domingo, na Globo, o esporte é espetacular. O agro é tudo e tá em tudo. Tudo mesmo. Na mesa em que a Helena serve os sabores da terra que tanto ama. Hoje, no almoço de família, o prato é peixe com açaí. Mais cedo, ela comprou 1 quilo no mercado público, na barraca da Nilce. Todos os dias, os barcos das comunidades ribeirinhas partem carregados com o roxo dos frutos dos açaizeiros. Palmeiras que crescem às margens dos rios da Amazônia. Já em Igarapé-Açu, o Nazareno planta açaí irrigado em terra firme numa região reflorestada. Uma outra forma de cultivo que garante maior produtividade até na entre-safra. O açaí que é do Nazareno, da Helena e do Brasil. Tá na nossa vida, tá na nossa gente. Agro, de gente pra gente. Apoio Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Enova Amarok V6, o motor turbo diesel mais potente da categoria. O convite é o seguinte, olha, nessa quarta-feira a gente vai tomar um café da manhã aqui, que você deve estar muito curioso, né, pra saber o que vai acontecer nesse café da manhã, você não acha? Vai ser eliminado do BBB? Nossa senhora! Nossa, o que nos aguarda, hein, Lourinho? Só coisa boa! Que hora vai ser mesmo? Logo depois do encontro, meu povo, não dá pra perder! Duas partidas decisivas vão movimentar o futebol brasileiro amanhã. Pela situação do Corinthians, parece um bom momento para recorrer ao padroeiro do clube. O simbolismo do São Jorge na nossa história é muito poderoso, né? Ele que faz o corintiano acreditar no impossível, acreditar nos feitos improváveis.
E antes mesmo de São Jorge, a primeira padroeira do Corinthians foi justamente Santa Rita das Causas Impossíveis. Certamente ela estará conosco, junto com São Jorge, todas as fés, né, de todas as pessoas desse mundo que torcem para o Corinthians. Para nós nada é impossível. Dentro de campo, a missão do Corinthians é conquistar uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Para isso, uma vitória apenas não basta. Será preciso superar o resultado do jogo de ida de uma forma que o clube nunca conseguiu nessa competição. Como perdeu por 3-0 para o Barcelona de Guayaquil, no mínimo será necessária uma margem de 3 gols de diferença para forçar uma disputa de pênaltis. O Corinthians disputou 13 confrontos de mata-mata na Libertadores e só em 2000 conseguiu passar depois de perder o jogo de ida. Mas a desvantagem para o Rosário Central era de apenas 1 gol. Dessa vez, além da fé da torcida, as principais armas do Corinthians são os 2 atacantes. Memphis Depay é o líder em assistências do time no ano, com 6 passes. E Yuri Alberto, o artilheiro, já marcou 6 vezes. Para o outro time brasileiro que disputa a pré-Libertadores, a partida começa menos dramática. O Bahia empatou no Uruguai por 0-0 contra o Boston River e qualquer vitória na quinta-feira garante a classificação. Não é só na Libertadores que tem muita tensão envolvida. Ainda nesta quarta, tem o clássico entre Fluminense e Flamengo, na primeira partida da decisão do Carioca. Nas últimas 5 finais, foram 4 Fla-Flus, com 2 títulos para cada lado. Acho que é um jogo grande, é um adversário grande. Acho que o torcedor está feliz da gente ter chegado. Agora convidamos eles para estar conosco aí na quarta-feira e nos ajudar muito, porque a empreitada é uma empreitada bem difícil, mas nós estamos aptos para consegui-la. Como sempre, vai ser um jogo muito difícil. É uma grande equipe, tem grandíssimos jogadores. Para mim, tem um elenco diferente. Só jogos decisivos. Muitas torcidas envolvidas, cada uma com a sua fé. Amanhã, então, tem futebol na Globo em 2 horários. Às 4 da tarde, São Paulo e Flamengo se enfrentam na semifinal da Supercopa Feminina. Às 9h30 da noite, o Corinthians recebe o Barcelona de Guayaquil pela Conmebol Libertadores, transmissão para 12 estados. Os outros estados e o Distrito Federal vão assistir a primeira partida da final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. Começaram hoje as comemorações dos 40 anos do Criança Esperança. Há 40 anos, o Brasil se mobiliza em torno de uma ideia. Um país mais justo e inclusivo para todas as crianças e adolescentes. Celebrar a memória institucional desse programa que acontece todos os dias, não apenas no show anual, e que tornou possível também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora celebra 35 anos, e foi a mobilização social feita pelo Criança Esperança que permitiu que nós pudéssemos avançar com uma legislação inovadora. A estreia da campanha da Globo com o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, foi em 1986, no programa que comemorava os 20 anos dos Trapalhões. Em 1959, o Brasil ajudou a fazer a Declaração Universal dos Direitos da Criança. E muitos países incluíram nas suas constituições. Além de estimular a solidariedade, o programa foi responsável por imagens que ficaram na memória dos brasileiros. Em 1991, Renato Aragão escalou o Cristo Redentor. A repórter Glória Maria acompanhou todo o percurso. Explica pra gente, né? Como é que você tá sentindo aí em cima, hein, Renato? Glorinha, eu não posso te responder agora, né? Eu tô com uma emoção muito grande aqui. Não dá para responder. Artistas abraçaram desde cedo a campanha do Criança Esperança. Sandy e Júnior se apresentaram no show de 1994. Roberto Carlos cantou Verde e Amarelo ao lado da seleção brasileira, que tinha acabado de conquistar o tetracampeonato. Na mesma edição, o piloto Ayrton Senna, morto naquele ano, também foi homenageado. Fazer a doação desse capacete para as crianças desse país. Em 2003, o Afro Reggae fez a estreia no programa, cantando ao lado de Caetano Veloso.
Desde o início dos anos 90, quando houve a chacina em Vigário Geral, que eu acompanho esses meninos e só os vejo crescer. E não só o trabalho, como também a vida deles tem tudo a ver com este evento aqui. Desde 2004, a campanha é desenvolvida em parceria com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A partir de 2010, artistas passaram a atender as ligações de quem queria doar, no Mesão da Esperança. A pandemia da Covid não parou o Criança Esperança. O show foi adaptado para manter o distanciamento e muitos brasileiros mandaram mensagens para o programa. Na 38ª edição, um encontro inesquecível. Xuxa, Angélica e Eliana juntas no palco do Criança Esperança. Há 33 anos, Dora contou com o apoio do projeto para idealizar o Edisca, no Ceará. Ensina dança para mulheres, crianças e adolescentes da periferia de Fortaleza. A dança, para mim, significa alegria, força, significa existência, resistência. No Criança Esperança, com certeza, é a estratégia de maior mobilização social que existe. O Criança Esperança gera essa possibilidade de qualquer pessoa, por mais simples que seja, se colocar nessa posição. Eu contribuí, eu estou fazendo alguma coisa. Isso pode ser com R$5, R$10, não precisa ser uma grande doação. A Central Única das Favelas, que já atua em 5.000 comunidades de 65 países, também é parceira do Criança Esperança. O Criança Esperança, não somente nas ações nas favelas, no campo e etc., tem uma grande importância na identidade e na construção desse país, por tudo que ele fez, por tudo que ele impactou, sobretudo porque hoje as gerações que são adultas, como eu hoje, são aquelas que foram influenciadas diretamente pelas ações do Criança Esperança. Os estúdios Globo receberam hoje colaboradores do Criança Esperança no primeiro evento das celebrações de 40 anos do projeto, que é uma parceria da Globo com a Unesco. Em pauta, os avanços dos direitos da infância no Brasil e o impacto do Criança Esperança nessas 4 décadas. É permitir que as crianças tenham o direito de ter direitos. E essa é o que nós estamos resgatando aqui hoje. Pensando em como que a gente pode, a partir do legado, materializar, tangibilizar tudo que nós construímos para que nós possamos projetar algo ainda maior, mais grandioso para os próximos 40 anos. Ao longo desses 40 anos, mais de 460 milhões de reais foram doados ao Criança Esperança e beneficiaram 5 milhões de crianças, adolescentes e jovens em mais de 6.000 projetos sociais em todo o país. E por trás de cada número estão histórias transformadas pelo poder da solidariedade. Quando você mobiliza, você alcança aquela pessoa que estava passiva e às vezes no seu bairro, na sua rua, no seu entorno, precisava de um clique, de uma carta, às vezes assim de um sorriso, de um abraço. É sobre humanidade. E eu acho que o Criança Esperança, ele nos ensina a sermos humanos, mais humanos. O presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, disse que o Criança Esperança é uma constelação de esforços para o bem das crianças e dos adolescentes. Foi muito bom ver aqui pessoas que estão desde o início do projeto, trabalhando esse projeto, né? Pessoas que ajudaram a construir o Estatuto da Criança e Adolescente. Enfim, foi uma discussão muito boa. E que me lembrou muito meu pai, que foi o grande estimulador desse projeto no início, né? Meu pai tinha uma consciência do papel do meio de comunicação para uma nação, né? As possibilidades que o meio de comunicação tinha de contribuir para uma nação, que gerou nele aquela obsessão desde o início, desde um jornal precário, né, que ele recebeu, até a construção da Rede Globo, né? Aquela obsessão de fazer um grupo de comunicação cada vez maior e mais abrangente, que pudesse ter uma abrangência realmente nacional, chegar no Brasil, nos lugares mais distantes, e que pudesse realmente contribuir para o desenvolvimento da nação, né? Seja por entretenimento, por levar cultura, por levar informação para todo mundo, de graça, que é o papel da Rede Globo, né? Seja por projetos como esse, que realmente ele sempre estimulou
desde o início lá no jornal, ele sempre estimulou a gente a estar procurando fazer coisas que desenvolvessem as pessoas, que ajudassem as pessoas. Então, veio muito à memória dele. O Jornal da Globo é depois do Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições.